Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Deus missionário esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Luciano Paes Landim, tenho tido o privilégio de pastorear a Igreja Boas Novas em São Sebastião, no Distrito Federal, e também tenho tido a alegria de servir como presidente da missão SAEM, a Sociedade de Apoio Evangelístico e Missionário. É com muita alegria que nós estamos realizando este simpósio online de missões, com o propósito de contribuir para a plantação de igrejas no sertão nordestino, dos lugares em que tenham visitado, atuado. Depois da minha cidade natal, sendo que eu nasci em Brasília, mas sou filho de piauienses, o lugar que mais tenho visitado na minha vida é o sertão nordestino. E eu quero iniciar a nossa palestra, primeiramente mostrando a vocês alguns livros sobre missões no sertão, e depois eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Nós vamos expor esse texto e trazer aplicações para o contexto do sertão nordestino. O primeiro livro que eu quero indicar é um lançamento que saiu no ano passado, A Missão de Deus e a Igreja, um olhar sobre a obra missionária no sertão do Nordeste, do Luciano Costa, publicado pela Gramata Publicações. O Luciano Costa é um pastor que atua no sertão do Rio Grande do Norte, trabalha com plantação e revitalização de igreja. Um livro muito bom, eu recomendo. Um outro livro é publicado pela Missão Juvep. O título é 21 dias de oração e jejum pelo sertão nordestino e povos minoritários da região. Este livro aqui, irmãos, ele é muito bom, que ele vai te auxiliar tanto para orar pelo sertão nordestino, como também traz informações sobre o contexto do Nordeste, mais precisamente do sertão, e também traz alguns estudos, meditações bíblicas, algumas devocionais. Ele é organizado pelo diretor, o Sérgio Ribeiro, que é o autor desse livro. Um outro livro, que é uma coletânea, O Grito do Sertão Nordestino, que um livro publicado em comemoração aos 30 anos da Juvep, foi organizado pelo Biat, pela editora Esperança. Livro muito bom para trabalhar o contexto, a cosmovisão sertaneja. Outro livro que eu gosto muito é Missionários para o Sertão Nordestino, aí o subtítulo, Desafios, Capacitação e Evangelização Integral, do Ildemar Nunes de Medeiros. Ele foi publicado pela Betel Publicações. Um ótimo livro, que também indico. E tem um livreto que a gente publicou pela SAEM Publicações, para a última conferência missionária, que foi no mês de novembro. Nós costumamos fazer no mês de setembro, devido à pandemia a gente adiou para o mês de novembro, e o tema foi sobre missões no sertão. Aí a gente escreveu, por ocasião da conferência, o livreto O Desafio de Missões no Sertão Nordestino, a janela 10x40 brasileira. Que este livreto aqui, que eu escrevi com o propósito de auxiliar na conferência, ok? Bom, irmãos, agora nós vamos entrar na segunda parte, a primeira indicação de alguns livros. E na segunda parte nós vamos ler uma passagem bíblica, vamos tentar expô-la, sempre trazendo o contexto da passagem bíblica como o contexto do sertão nordestino. Nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. O evangelista Lucas, o autor, registra assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram.
Bom, quando se fala em missões mundiais, nós observamos um grande desafio, a janela 10x40. Ou seja, no campo de missões mundiais, ao que conhecemos como a janela 10x40, porque subindo a linha do Equador, cria-se uma janela imaginária entre os graus 10 e 40. Essa janela retangular, chamamos em missiologia de a janela 10x40, é porque ali abrange o quê? O norte e o noroeste da África, o sul da Ásia e o Oriente Médio. Nela aqui nós temos a área mais perigosa do mundo para se pregar o evangelho. Ali possui 62 países, os menos evangelizados do mundo, 97% dos povos não alcançados pelo evangelho e 82% da população mais pobre do mundo. E ali grande parte da população é muçulmana, hindu, budista, judia e ateísta. Quando nós olhamos para o desafio de missões no contexto brasileiro, nós temos o que chamamos de a janela 10x40 brasileira, mais precisamente o sertão nordestino. A região Nordeste em si é a segunda região mais populosa do nosso país, conforme dados do IBGE do ano de 2017. Porém, o interior do Nordeste, que forma o sertão, é uma das regiões mais carentes do nosso país e do mundo, com alto índice de pobreza, desigualdade social e etc. O sertão nordestino ele concentra a maioria das pessoas menos evangelizadas da nossa nação. O local, a presença da igreja evangélica a presença ainda é muito tímida, vamos dizer assim. E lembrando que a maior parte dos evangélicos no Nordeste está na capital, nas capitais nordestinas ou mesmo nos litorais. E a menor parte dos evangélicos se encontra no sertão. Então nós temos aqui um desafio muito grande, que é o de fortalecer as nossas igrejas e trabalhar para que elas se multipliquem e se espalhem pelo contexto sertanejo. Existem outras informações interessantes. Por exemplo, o estado do Piauí é o menos evangelizado da nossa federação. O segundo estado é o Maranhão. E são os dois estados mais pobres do nosso país. A gente precisa entender que uma parte do Piauí tem sertão. Agora, a parte do Piauí que já está ligada ao Maranhão não tem sertão. O Maranhão é o único estado do Nordeste que não tem sertão. E também precisamos entender que existe sertão fora do Nordeste, como por exemplo, numa região ali de Minas Gerais, já chegando na Bahia. Existe uma cidade no Piauí, Bocaína, um município, que tem menos de 1% de evangélicos. Então, aqui só para a gente ter uma noção e definir o que é a janela 10x40 brasileira, que é o sertão nordestino. Quando você vê o estado do Ceará, você vê que é todo sertão, quando você vê o mapa do sertão nordestino. Bom, agora voltando para o nosso texto, nós vamos estar sempre aqui olhando o texto bíblico e vendo algumas informações sobre o contexto do sertão nordestino. O nosso tema é uma igreja para o sertão. Quando a gente fala uma igreja, não é uma igreja local. Uma igreja quer dizer o quê? A igreja espalhada por igrejas locais, a igreja com I maiúsculo, espalhada através de igrejas com I minúsculo, que são as igrejas locais, por todo o sertão nordestino. E aí nós vamos usar o exemplo aqui da igreja de Antioquia, da Síria, porque tem a Antioquia da Pisídia, no nosso caso aqui é da Síria, que serviu como base missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui o nascimento de uma igreja missionária, que é a igreja de Antioquia. Ela nasce como fruto de missões e nasce como uma base missionária que vai produzir frutos para missões. Nós vamos observar lá em Atos 11:26 que ali uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Foi ali que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então observa bem, uma igreja para o sertão em qualquer lugar do mundo, seja uma igreja urbana,
uma igreja indígena, uma igreja quilombola, em qualquer lugar, precisa ser uma igreja formada por pessoas parecidas com Jesus, como ali na Antioquia da Síria. Precisa ser uma igreja, a gente vai observar aqui, por exemplo, que é uma igreja que nasceu debaixo de grande perseguição. A gente sabe que há perseguição ainda no Nordeste, há muito preconceito, muitas barreiras por conta da lei dos crentes, como em alguns contextos mostram. E a igreja de Jerusalém, ela atendeu a agenda missionária estabelecida por Jesus, lá de Atos 1:8, que fala para serem testemunho de Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, depois do martírio de Estevão, o diácono, há uma grande perseguição, e à medida que a igreja vai sendo perseguida, ela vai se espalhando, ela vai plantando igrejas em vários contextos. E aí a gente vê a igreja chegando até Antioquia da Síria. E nós vamos ver que a perseguição espalhou toda a igreja, exceto os apóstolos, que continuaram ali em Jerusalém. Os cristãos, à medida que iam sendo espalhados por conta da perseguição, eles não iam murmurando, lamentando, reclamando. Pelo contrário, eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Nós vamos observar isso lá em Atos 11, do versículo 19 ao 25. Quando a gente chega em Atos 13, do versículo 1 ao 3, a gente observa uma igreja que priorizava a obra missionária. A igreja de Antioquia, ela, vamos dizer, ela recebia a instrução da palavra, ela orava e ela jejuava. Nós vamos ver que o Espírito Santo falava à igreja e até disse para separar 2 pastores ali, e separasse esses 2 para eles irem trabalhar na obra missionária. Nós vamos ver aqui que a igreja ela não questiona e nem adia a obediência, ela prontamente se submete à direção. A gente observa que uma igreja missionária é uma igreja obediente, e é até redundância a gente falar igreja missionária, porque se é igreja, porque é missionária. Se não é missionária, não pode ser chamada de igreja. E missões para a igreja está na essência, não é simplesmente uma qualidade. É como voar para o pássaro, não é simplesmente a qualidade, faz parte da essência. Missões faz parte da essência da igreja. A igreja missionária seria redundância. E aí a gente vai perceber que Barnabé e Saulo receberam a imposição ali de mãos e foram despedidos para o campo missionário. O nosso propósito é o quê? Que igrejas, como fruto de missões, sejam plantadas num contexto do sertão e que essas igrejas tenham essa visão de reproduzirem, de plantarem outras igrejas. Vamos conhecer um pouco mais aqui da igreja de Antioquia da Síria. Nós vamos ver que ela era a maior potência missionária fora de Jerusalém. Ela foi uma igreja mãe, ela foi a igreja mãe de todas as igrejas gentílicas, ou seja, igreja planta igreja. Foi uma igreja formada em grande parte pelos dispersos de Jerusalém. Nós vamos observar que, mesmo debaixo de tanta perseguição, a igreja avançava. Ela não via a perseguição como um obstáculo e a igreja sequer reclamava da situação, ela simplesmente espalhava o evangelho. Vamos ver que era uma igreja visionária. Uma igreja para o sertão tem que ser uma igreja visionária, uma igreja ousada, que vê o mundo inteiro como um campo missionário. Ela tem que ver tanto o município dela, a região, o Nordeste inteiro, o país inteiro, o mundo inteiro. E a igreja de Antioquia da Síria, ela foi a agência missionária de Paulo. Ali serviam, enviavam, apoiavam, prestavam relatórios sobre o campo missionário. Paulo sempre voltava e prestava relatórios à igreja. Então, a pergunta que fica é: qual o perfil de uma igreja para o sertão nordestino? O que uma igreja local pode fazer por missões no sertão? E aqui eu menciono tanto igrejas locais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, como também igrejas locais que já existem que existem no sertão. O que cada um de nós pode fazer, ou melhor, deve fazer em prol da evangelização do sertão? O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês está no versículo 1, que mostra que uma igreja para o sertão tem que ser uma igreja com uma forte liderança. Olha o que diz: havia na igreja de Antioquia
profetas e mestres. Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Observe aqui comigo. Tinham profetas e mestres. Os profetas eram os pregadores da palavra de Deus, aqueles que falavam da parte de Deus e comunicavam a verdade divina. Os mestres, aqueles que eram dotados ali do dom de instruir na doutrina, eram aqueles que ensinavam a palavra de forma clara e transformadora. Nós precisamos, no contexto missionário, de pessoas que trabalhem na pregação e no ensino, que proclamam o evangelho e que discipulem as pessoas. Às vezes até evangelizamos, mas falhamos terrivelmente na questão do discipulado. A igreja evangélica brasileira precisa se despertar para o ensino da palavra, para a continuidade do discipulado. Aqui nós vamos ver missionários com conhecimento profundo da palavra e vamos ver teólogos profundos com visão missionária. Essa é a aplicação que eu quero fazer aqui. Teólogos com visão missionária e missionários fundamentados na teologia sadia. E acima de tudo, tanto os teólogos quanto os missionários eram servos. Preste bem atenção. Alguém disse que quase todo teólogo não gosta de missões e quase todo missionário não gosta de teologia. E aqui é um problema grave, porque o apóstolo Paulo era um teólogo profundo e um missionário apaixonado. A questão aqui é o que? Teólogos, pessoas dotadas do conhecimento, que se dedicam ao ensino, que têm uma visão missionária. E missionários que têm um conhecimento profundo das Escrituras. Nós não podemos separar o teólogo e missionário. Paulo era um teólogo com visão missionária. Paulo era um plantador de igrejas com conhecimento profundo da teologia sadia, da palavra de Deus. Entenda teologia como palavra de Deus. Bom, e aí nós vamos ver líderes de diversos lugares. Nós vamos ver aqui que a igreja desenvolveu uma liderança local forte, multicultural. Para você ter uma ideia, aqui tem Barnabé e Saulo, que eram judeus, helenistas, biculturais. Um era de Chipre, né, Barnabé, Saulo de Tarso. Então assim, a gente vê tanto a cultura grega como a cultura hebraica. Nós vamos ver aqui 2 africanos, Simeão, que o sobrenome dele é Níger, que significa preto, e também vamos ver Lúcio de Cirene. Cirene fica no norte da África. E vamos ver também Manaém, que era um judeu ligado à cultura gentia real, né, que era meio irmão de Herodes Antipas, que é o Herodes lá dos evangelhos. Então, uma igreja para o sertão tem que ser uma igreja que tem uma liderança forte. Missionários treinados no contexto do sertão. Pode ser que missionários de outros estados, de outras regiões do país, até de outros países, sejam enviados para o sertão, mas que sejam treinados no contexto do sertão, a realidade e a cosmovisão sertaneja. Isso que é importante. E também treinar missionários dos próprios sertão, que se multiplique a liderança aí. Paulo, ou Saulo, como era chamado antes aqui, né, no contexto de língua hebraica, ele não era da Antioquia, ele era de Tarso, foi enviado para lá, mas certamente que a igreja foi produzindo obreiros ali. Então a igreja do sertão precisa formar obreiros ali no contexto dela. Uma igreja para o sertão tem que ser uma igreja que sirva ativamente. Está no versículo 2. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Observa aqui. Estavam servindo. A palavra servir aqui, ela tem o sentido de servir de maneira pública e voluntariamente. As pessoas viam esses obreiros servindo. Uma igreja para o sertão tem que ser uma igreja que sirva ativamente. Aquele que serve ao Senhor como um canal de bênção para os seus irmãos. Esse é o significado, o sentido. É um serviço feito no nome do Senhor e para o Senhor. A motivação é única. A gente precisa fazer o certo da maneira certa, com a motivação certa.
Porque às vezes fazemos o certo da maneira errada, com motivação errada. Por quê? Nós temos a ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ortodoxia, doutrina correta, fazer o que é certo. Ter a doutrina certa, o entendimento certo, a teologia certa. Aí vem ortopraxia, fazer da maneira certa. Aqui é fazer o certo da maneira certa. E ortopatia, o sentimento, a motivação certa. Fazer o certo da maneira certa, com a motivação certa. Porque às vezes a gente pode fazer o certo da maneira certa, mas com motivação errada. Gloriar o homem, glorificar o homem, gloriar-nos em nós mesmos. Mas fazer o certo da maneira certa, com o propósito certo, que é fazer da maneira bíblica, de acordo com as estratégias bíblicas, para a glória do Senhor Jesus. E esses servos aqui também tem um sentido, sabe de quê? De abençoadores, edificadores. Que sentido interessante. Uma igreja para o sertão tem que ser uma igreja em que os líderes, ou os irmãos, não só a liderança, mas também a membresia, trabalhem de maneira abençoadora, edificadora, vamos dizer assim. E aqui fala que eles jejuavam, que é a abstenção voluntária, né, de alimentos, e muitas vezes está ligado com a oração fervorosa e vigilante. A igreja para jejuar, para orar, para buscar um propósito específico. No versículo 3, vai mostrar que eles oravam. Diz só, então jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despedidos. Então uma igreja que ora, uma igreja missionária, que é redundância, como eu já disse, é uma igreja que jejua, que ora, uma igreja obediente, que escuta a voz do Espírito Santo, que escuta, que separa as pessoas para um chamado específico, vamos dizer, em missão. A gente vai ver aqui sobre questão de vocação missionária. O que isso quer dizer? Todos nós somos missionários? Bom, primeira coisa, ninguém consagra ninguém é missionário. Isso é papel do Espírito Santo. Missionário não é título, não é vocação. Aliás, não é título, é vocação. Somos salvos pela graça e fomos salvos para servir a Deus, para adorar a Deus. Então, todos nós temos o chamado de testemunhar o Evangelho. O que é diferente aqui é chamado, né, a vocação e a direção. Vou dar um exemplo. A gente fala assim, eu fui chamado para missões no Japão. Não, você foi chamado para ser missionário e direcionado para o Japão. Porque a igreja toda ela é convocada a ser testemunha de Cristo. A igreja inteira é missionária, não é um grupo, não é um departamento, não é só a liderança. Todos somos missionários. Claro que uns são direcionados a atuarem no contexto onde moram, outros são direcionados para ir para lugares distantes, ou lugares perto também. Então há uma diferença entre vocação e direção. Vocação é o que você é, direção é para onde Deus vai te enviar, ok? Então todos nós somos chamados para adoração, somos chamados para testemunhar Cristo, agora a direção que é diferente na vida de cada um de nós. Outra coisa que a gente precisa aplicar aqui é que a igreja para o sertão tem que ser uma igreja que crê que o Espírito Santo fala a ela. E que devemos esperar que esta igreja se submeta à vontade de Deus e que envie com responsabilidade os missionários. Esses missionários que servem ativamente. Por quê? Tem pessoas que querem ser enviadas para o campo, mas que não trabalham ativamente no contexto local, onde elas estão inseridas. Como que você quer fazer missões no sertão, sendo que você não evangeliza o nordestino vizinho da sua casa aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil? Começa evangelizando os nordestinos, os sertanejos que vieram até você. Mostre que você realmente tem esse chamado. Porque a gente tem que observar aqui que quem chama é Deus. Mas a igreja reconhece a chamada de Deus. O problema é quando a igreja não reconhece aqueles que foram vocacionados. Ou o problema também é quando aqueles que não foram vocacionados querem ser reconhecidos pela igreja. O correto é entender que aqueles que são chamados por Deus, a igreja tem que reconhecer e prontamente enviar essas pessoas para o campo com responsabilidade. Não é só enviar, tem que cuidar das pessoas. E aí é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Uma igreja para o sertão tem que ser uma igreja que reconhece, envia e se responsabiliza pelos missionários.
O versículo 13, eu vou fazer menção novamente a ele, versículo 3, aliás, o versículo 3 diz assim, ó, então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Bom, aqui a gente vê uma igreja que reconhece a chamada. Os missionários, eles devem ter um bom testemunho da igreja, ter respaldo. Observa bem, de todos aqueles 5 que formavam a nata dos obreiros, dos líderes, o Espírito Santo manda separar 2. A gente não pode enviar para o campo aqueles que dão trabalho na igreja local. A gente tem que enviar aqueles que são bênçãos. Vamos enviar para longe aqueles que são bênçãos perto. Então, eu estou aqui trabalhando tanta ideia da igreja no Brasil, a igreja fora do Brasil enviar missionários para o sertão, mas também a ideia da própria igreja no sertão desenvolver. Eu entendo que a igreja nordestina, no sertão especificamente, porque existem 2 realidades, né, no Nordeste. A realidade do litoral, das capitais, com os grandes shoppings, grandes prédios, empresas, etc. E a realidade lá do sertão. Tanto há 2 realidades diferentes na questão da religião, da questão econômica, financeira, política, etc. Agora, eu entendo que temos que enviar missionários para plantar a igreja e fortalecer a igreja para que ela consiga andar com as próprias pernas também. Mas isso leva tempo. Por isso que tem que ter ajuda de fora. Tanto para a questão do sustento dos missionários, no apoio da plantação de igrejas locais. E aí a gente vai compreender que a igreja ela reconhece a chamada. Quem envia é o Espírito Santo. A igreja confirma, e ela confirma o chamado, ela prepara, acompanha e apoia um missionário. Cada igreja tem que ser uma agência missionária, que reconhece os vocacionados, que prepara os vocacionados, que acompanha, que envia, que cuida verdadeiramente de missionários. Conheço muitos missionários do sertão que passam dificuldades financeiras e que muitas igrejas podem ajudar a manter esses missionários no campo de tempo integral para que possam trabalhar mais, desenvolver melhor a evangelização e o discipulado e também o treinamento de novos obreiros. Aqui a gente vê o quê? Que há um problema. Quando a igreja não reconhece o vocacionado ou quando ela investe em alguém que não tem respaldo, em alguém que não tem capacidade, que não tem o chamado, vamos dizer assim. Quando eu falo de chamado, eu estou falando até de pessoas não convertidas, sabe? De quererem atuar em missões. Às vezes, algumas agências missionárias, igrejas falham quando não checam a conversão da pessoa, a questão do caráter da pessoa e acabam enviando atribuladores para o campo missionário. Aqui a gente vê que a igreja ela se responsabiliza, porque quando eles enviar aqui, irmãos, tem um sentido, um sinal de autoridade, reconhecimento, cumplicidade. Quando a igreja envia, está mostrando que ela é autoridade sobre esse missionário. O missionário se submete a essa igreja. Tem muitos missionários que não querem se submeter à igreja, mas na hora de pedir sustento missionário, financeiro, vão pedir à igreja, né? Isso está errado. A igreja, quando envia um missionário, ela está mostrando que ela é autoridade sobre o missionário. Mas também está mostrando que ela reconhece ele como missionário e que ela é cúmplice desse chamado, desse trabalho missionário. Então aqui é uma parceria, não é uma disputa entre igreja e missionário. Porque o papel da igreja é enviar os missionários. O papel dos missionários é fazer parte de uma igreja. Porque um cristão desigrejado já é uma loucura, uma doideira. Agora um missionário desigrejado é pior ainda. Se bem que todo cristão é um missionário. E pressupõe que todo missionário seja um cristão. Então, a igreja ela deve assumir o compromisso para com os missionários, o sustento espiritual, sim, a oração, o sustento material, o sustento pastoral, material enviar as ofertas, o sustento material do obreiro e da família, cuidar bem dele e da igreja, como também o sustento pastoral, visita no campo, o aconselhamento, orientações. Há muitos missionários até mesmo depressivos, tá? Desanimados no campo, que precisam ser pastoreados, precisam ser cuidados. Quem cuida de quem cuida? Essa é a pergunta. Quem cuida dos missionários? Então, eles precisam ser pastoreados. Então, precisa ter o apoio, tanto material, o sustento, que é cuidar da saúde do missionário, cuidar da questão emocional do missionário, a questão espiritual dele e da família, ok? E qual deve ser
o perfil de quem deve ser enviado. Nós estamos trabalhando a ideia de plantação de igreja no sertão. E qual o perfil desses plantadores? Qual o perfil de um missionário no contexto do sertão? Vamos lá. Nós vamos ver aqui Barnabé e Saulo, que foram enviados. A gente vai observar que eles eram homens chamados por Deus para a obra missionária e eram os mais capazes da igreja. Então, o perfil de um missionário tem que ser o quê? Pessoas capacitadas, treinadas, com conhecimento profundo das Escrituras. Observe bem que estava entre ali os pastores e mestres, profetas e mestres, pregadores, doutrinadores, é o que o campo missionário tanto precisa. O missionário precisa evangelizar e discipular as pessoas. O que eu costumo dizer, o pastor precisa ter um coração missionário, o missionário precisa ter um coração pastoral. À medida que pastoreamos, devemos evangelizar e discipular. E à medida que missionamos, devemos pastorear. E qual deve ser o perfil? Tem que ser chamados para a obra. Aqui no caso, eles foram chamados para evangelizar os grandes caminhos de Roma e também do Oeste. Então tem que ter esse chamado. A igreja precisa ver, reconhecer. A igreja ela não pode fechar os olhos diante disso. Mas também a igreja não pode enxergar aquilo que não existe. Ela não pode abraçar o negacionismo, negar aqueles que Deus chamou, mas também ela não pode acreditar em tudo, achar que todos ali que pediram o apoio deverão ser apoiados. Porque há muitos charlatões, aproveitadores, pessoas despreparadas. Às vezes a pessoa é até chamada, mas ainda não se preparou. Ela precisa buscar capacitação. E quem deve ser enviado? Os mais preparados, os melhores, os que farão falta, aqueles que são ativos na igreja, os submissos, os que se submetem à igreja e à liderança. E onde é que devemos começar? Devemos começar onde estamos. O missionário ele precisa ter o caráter checado onde ele atua, onde ele trabalha. E é necessário que enviemos para o sertão aqueles que já são bênçãos no contexto onde moram, onde estão. E eu quero aplicar não somente igrejas fora do sertão para plantar igrejas no sertão, mas também igrejas no sertão que sejam revitalizadas, fortalecidas e que plantem outras igrejas. Isso aqui funciona dessa forma. E aí eu quero aqui ainda aplicar, mostrar o seguinte, que devemos dar o melhor para missões. Quem não é uma bênção perto não vai ser uma bênção longe. Imagina só que uma igreja plantada no centro de uma pequena cidade do sertão, uma cidade de 5.000 habitantes. O município, que aí tem o centro e tem os povoados. No Piauí chama de povoados, no Rio Grande do Norte chama de sítios. Bom, mas são pequenas comunidades rurais. E aí o pastor está treinando obreiros ali no centro e manda esses obreiros para as comunidades rurais. Ele vai mandar aqueles que são bênção ali no centro. Ele não vai mandar as ovelhas problemáticas, entendeu? Vai mandar as pessoas que são bênçãos no lugar, são edificadoras, abençoadoras, que são canais de bênção. Uma outra coisa que eu acho interessante é não vá, seja enviado. O que quer dizer isso? Tem gente que vai sozinho e depois reclama porque não é mantido. Vocês vão ver que Paulo e Barnabé, eles foram, mas porque eles foram enviados. Eles não foram por eles mesmos. Eles foram pela igreja, eles tinham o apoio da igreja. Aí há dois problemas. Aqueles que vão sem ser enviados e aqueles que precisam ser enviados, mas não vão porque as igrejas não apoiam. A gente precisa resolver isso. Os missionários precisam ser enviados para o contexto do sertão nordestino. Os verdadeiros missionários, eles não se intitulam missionários, eles não são auto-enviados. Eles são examinados, eles têm um caráter checado, eles têm conhecimento e capacidade examinadas. Porque tem que saber, tem que examinar para saber se ele tem capacidade mesmo. E aonde devemos ir? Devemos ir até onde houver um coração sem Cristo. Aqui eu falo de missões locais, nacionais, mundiais. No contexto em que abordamos esse estudo é no sertão nordestino. Então, as igrejas plantadas já devem trabalhar e avançar. Mas as igrejas brasileiras, estrangeiras,
que ainda não contribuem para esse sertão, que serão despertadas, elas precisam atuar. Elas podem já agir de agora, orando, ofertando, enviando missionários, promovendo treinamentos para conscientização e capacitação de obreiros. Então, para a nossa conclusão, na igreja de Antioquia da Síria, cada crente era um missionário. Esses crentes, eles eram que foram dispersos por conta da tribulação que sobreveio ali no tempo de Estevão. Esses cristãos se espalharam pela Fenícia, Chipre e Antioquia. Toda a igreja apostólica eu falo aqui no sentido do termo mesmo, de onde vem o termo grego apostelo, de onde vem apóstolo, enviado. Toda a igreja é enviada. Uma igreja apostólica é uma igreja enviada. Não estou usando esse termo tão desgastado no nosso tempo, mas no sentido bíblico. É uma igreja que se espalha, uma igreja enviada, uma igreja missionada e missionária. Eu falo que tem esses conceitos agora, igreja missionária e igreja missional. Igreja missionária é a igreja que envia. Igreja missional, alguns missionários vão dizer que toda a igreja é enviada, seja no contexto local, nacional e mundial. E todos nós somos missionários. E qual é o instrumento para a missão? A igreja local é o meio que Deus usará para a propagação do evangelho. O meu professor de missiologia, no ano de 2003 ou 2004, quando eu fazia o seminário, Geraldo Borges disse: a estratégia mais eficiente de missões é a plantação de igrejas saudáveis. Por quê? Porque uma igreja plantada, ela é uma agência missionária, ela dá continuidade à evangelização, discipulado e treinamento, e ela vai plantando outras igrejas. São as igrejas filhas, como a igreja de Antioquia da Síria, que foi a mãe das igrejas gentílicas. Então, cada igreja deve ser uma agência missionária, e cada crente deve ser uma testemunha de Cristo, e cada lar deve ser um lugar de adoração, de evangelização e discipulado. A nossa igreja ela não tem que escolher entre impactar a nossa cidade, o sertão e o mundo. Ela não tem escolha. Missões, como diz lá em Atos 1:8, tem que acontecer tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Essas expressões, tanto em como em, até os confins da terra, dá a ideia de simultaneidade. A obra missionária sendo realizada em todos os lugares ao mesmo tempo. É como diz no sertão: aqui, ali e acolá. Missões em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui, no DF, onde eu moro, ali no sertão, onde eu costumo visitar e apoiar, e acolá, na Ásia. E isso é ao mesmo tempo. Eu não tenho que esperar Brasília ser evangelizado para depois ir para o sertão. Eu posso ser pastor aqui no sertão, em Brasília, e visitar o sertão, apoiar igrejas, plantar igrejas, visitar os missionários, enviar oferta para os missionários, orar pelos missionários no sertão. E ao mesmo tempo fazendo na Ásia, na África e em outros lugares. Por quê? Porque o engajamento tem que ser de todos nós. É certo que Deus tem chamado toda a igreja para estar comprometida de várias maneiras estratégicas de fazer o nome dele conhecido no sertão nordestino. Porque amar Jesus, irmãos, é também fazer com que até o último sertanejo conheça o evangelho de Cristo. Amar Jesus significa amar aquilo que Jesus ama. Amar quem Jesus ama. E amar Jesus é também fazer com que até o último povo sertanejo conheça o evangelho da salvação. E eu quero fechar trazendo algumas aplicações práticas de missões para o sertão. O que a gente pode fazer? É despertar, fomentar e conscientizar missões. Pregar sobre este assunto, fazer encontros, palestras, orar persistentemente, chamando a igreja a orar e a jejuar pelos campos missionários no sertão. Ofertar sistematicamente para o sertão nordestino, de maneira sacrificial, fiel. Recrutar e treinar. Também enviar missionários, tanto fora do Nordeste, do sertão nordestino, mas enviar para lá, como também treinar dentro do contexto do Nordeste, pessoas do próprio sertão. Fazer parcerias com outras igrejas, com outras agências missionárias, para juntar. Às vezes uma igreja não consegue manter um missionário, mas junta 2, 3, 4, 5, 10 igrejas para manter um projeto missionário no sertão. Então essas parcerias são importantes com as igrejas, com as agências missionárias. Cuidar de quem cuida, ou seja, pastorear, supervisionar
os missionários que estão atuando no sertão, como também os candidatos a missões, aqueles que estão se preparando, é importante que a gente apoie. Estabelecer prioridades, estipular alvos também é importante, como assim, não desperdiçar os recursos da igreja, tanto os recursos humanos e financeiros, não perder tempo. Uma das maiores estratégias do diabo, uma das principais armas dele, é a distração, é distrair a igreja, é que a igreja deixe de fazer coisas melhores, que abandone as prioridades. Às vezes coisas boas nos impedem de fazer coisas melhores. Acontece que estudos mostram que a igreja evangélica brasileira tem recursos humanos e financeiros suficientes para evangelizar o mundo inteiro 7 vezes. Só a igreja brasileira, não é a igreja da América do Sul. Só a igreja brasileira. E não é só para evangelizar o Brasil, mas o mundo inteiro. E não só uma vez, mas 7 vezes. Por que a igreja não faz? Por que falta sustento para os missionários? Porque a igreja gasta com aquilo que não é prioridade. Tanto o seu tempo, sua energia, os seus recursos humanos, os seus recursos financeiros. Precisamos rever, precisamos estabelecer prioridades. E o sertão nordestino é prioridade na obra missionária. E devemos engajar todos os membros. Deus tem trabalho para cada membro. Não precisa ficar brigando. Sabe que as pessoas ficam brigando por causa de púlpito? Irmãos, tem tantos púlpitos vazios no sertão, tantos povoados, sítios sem a presença de uma igreja evangélica. E as pessoas brigando por causa disso. Deus tem trabalho para todo mundo. Não brigue por títulos, por status, por reconhecimento. A raiz de muitos problemas nas igrejas locais hoje é porque as pessoas querem ser importantes, querem ser tratadas, diferenciadas, melhor do que outras. E não é assim. Jesus era servo. Nós devemos nos contentar em ser servos. Esses missionários de Antioquia, eles eram servos. Eles se contentavam com o título de servo. Paulo, em suas cartas, sempre se identifica como servo, que na palavra grega é escravo. Parece um exagero a gente usar em português escravo, mas esse era o sentido. Paulo não era dono da própria vida dele. E ele era com prazer dirigido por Jesus. Ele se submetia a Jesus. Então, se quisermos de fato ser uma igreja que influencia e impacta o sertão nordestino, precisaremos de igual modo andar com Cristo. Vivermos na presença de Cristo, vivermos parecidos com Cristo, para a glória de Cristo, como a igreja, os cristãos ali em Antioquia. Uma igreja que vai impactar o sertão é uma igreja em que as pessoas serão reconhecidas como cristãs, de fato. Ou seja, pessoas parecidas com Cristo. Ou seja, igreja serva, acolhedora, de visão missionária. Nós vamos ver que Jesus não enviou ninguém lá ao tanque de Betesda, ele mesmo foi. E hoje ele vai ao sertão através dos missionários, através de uma igreja apaixonada, uma igreja fervorosa. Jesus foi o missionário por excelência, mas muito mais do que isso. Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Ele é o missionário do Pai, aquele que trouxe a mensagem a nós. E ele, ao mesmo tempo que é o mensageiro, ele é a mensagem. Ao mesmo tempo que traz a boa nova, ele é a boa nova. Ele é o presente de Deus para nós. Ele morreu por nós. Esta é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu por pecadores. Então, somente guiados pelo Espírito Santo, que é um espírito missionário, veremos um sertão com os olhos de Deus, e devemos ir aonde houver um coração sem Cristo, seja próximo ou distante. Deus está em missão no sertão nordestino. Deus é missionário. Ele se auto-enviou lá no Jardim do Éden e trouxe a boa notícia de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Cristo seria ferido, morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia. E nós não podemos ficar de fora, irmãos, dessa missão de Deus no sertão. A missão, ela não pode ser terceirizada. Há um clamor do povo sertanejo. O clamor é: paz é o sertão e ajuda-nos. Vamos atender esse clamor? Vamos plantar igrejas? Então vamos abandonar a frieza, o comodismo. Vamos frutificar para o reino de Deus. Vamos plantar igrejas estratégicas, espalhadas por todo o contexto do sertão. Vamos nos comprometer com a obra missionária. Vamos fazer missões ou morrer tentando. Mas não vamos parar. Vamos orar? Deus, são inúmeras pessoas que
estão assistindo a este vídeo, pessoas que sequer eu conheço, algumas delas pessoalmente, nem virtualmente, mas são pessoas desejosas, interessadas pelo contexto missionário no sertão. Nós pedimos para que o Senhor aqueça o coração de cada uma delas, trazendo fervor, alegria e satisfação, trazendo despertamento também para a igreja brasileira e até mesmo do exterior, para que possa investir em missões no sertão e em outros lugares do mundo, pois o desafio é grande. Sabemos que somente uma igreja submissa a Deus, submissa a Ti, será capaz de evangelizar o sertão. E é por esta igreja que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente e que faça arder no nosso coração o desejo de contribuir para a plantação de igrejas saudáveis no sertão. Deus nos abençoe, irmãos.